Olá, irei mostrar nesse vídeo a funcionalidade componente e composição que está presente em nosso sistema. Composição é um produto final, o resultado da junção de vários componentes. Pode ser um ou mais componentes, na verdade. O componente são os produtos que formam uma composição, que formam aquele produto final. É como se fosse um ingrediente de uma receita. Aqui a gente tem esse exemplo de um produto de composição que é o sanduíche. E os componentes que formam o sanduíche, nesse caso, é o pão, hambúrguer, alface, tomate, queijo e presunto. Então, esses produtos de ingredientes, eles vão ser cadastrados no sistema como componente e o produto final, que no caso é o sanduíche, vai ser cadastrado como composição. Outro exemplo que dá para fazer no sistema também, que você pode utilizar para controlar produtos em fardos, aqueles produtos que você compra em grande escala, mas quer vender ele a granel. Um exemplo disso a gente pode dar o arroz. A gente pode comprar o arroz em quilos, né? Então você pode ter o arroz que você pode vender em 1 quilo, 7 quilos, 10 quilos, e você pode criar várias composições para isso. Nesse caso, você cadastraria o arroz em quilo como se fosse um componente, e as composições seriam as outras quantidades. No caso, o arroz fardo, 30 quilos, é um exemplo. Quando você vender um arroz de 1 quilo, ele vai deduzir 1 quilo daquele componente. Já quando você vender uma composição de arroz fardo 30 quilos, ele vai diminuir 30 quilos, 30 unidades, né? No caso a unidade é quilo aqui, né? Unidade de medida, do componente arroz 1 quilo. O controle de estoque, nesse caso, ele sempre será feito pelos componentes. A composição em si, ela não vai ser controlada o estoque, porque ela é, na verdade, um atalho para aquele produto que, na verdade, é o estoque, que é o componente. O componente que é o estoque. Então, quando for realizada uma venda num sanduíche, vai ser dado a baixa nos componentes que compõem aquela composição. No caso do exemplo aqui do sanduíche, vai ser dado baixa em todos os ingredientes que formam aquele sanduíche. No caso da entrada da mercadoria, ela tem que ser feita pelos componentes. A venda pode ser feita tanto pelo componente quanto pela composição, né? Porque o componente ele pode ser vendido, no caso do exemplo do arroz, ele pode ser vendido 1 quilo de arroz, né? Mas a entrada da mercadoria ela tem que ser feita pelos componentes. Assim será possível alimentar os produtos finais, no caso as composições. Então, eu vou dar um exemplo aqui do sanduíche, né? Vai ter que ser dado entrada no pão, no hambúrguer, no queijo, presunto, na alface, no tomate. E nós não vamos dar entrada no sanduíche em si, e sim nas composições que formam aquele sanduíche. A mesma coisa no exemplo do arroz. Nós vamos dar entrada no componente arroz 1 quilo. Assim, quando ele for vendido, né, o fardo de 30 quilos, ele terá como dar baixa de 30 quilos no componente arroz de 1 quilo. Eu vou mostrar isso tudo agora no sistema, que vai ficar bem mais fácil de entender. Aqui no sistema, eu vou mostrar aqui, por exemplo, a questão do arroz, que já está aqui. Quando a gente for cadastrar o arroz, nós vamos pegar aqui o arroz 1 quilo, vamos realizar o cadastro dele normal, colocar a quantidade, colocar o preço de custo, preço de venda, e a única particularidade é aqui em tipo de produto, que ao invés de estar normal, ele vai ficar como componente. Nesse caso, marca como componente, grava. E agora nós vamos ver o cadastro do fardo. Nesse caso aqui, cliquei aqui, faz o cadastro normal também. E aqui você vai marcar a opção de composição. Feito isso, no produto que é a composição, você vai clicar aqui em composição e você vai selecionar quais componentes fazem parte dessa composição. Nesse caso aqui,
nós colocamos o arroz 1 quilo, que é para ser debitado desse arroz 1 quilo, 30 quilos desse componente, certo? Eu vou fazer aqui o procedimento, vou excluir aqui e vou refazer para vocês entenderem. No caso, eu seleciono aqui por nome, arroz, eu pego esse componente e digo para ele que quando eu vender um arroz fardo 30 quilos, eu quero que seja debitado 30 quilos desse produto aqui. Pronto. O que vai acontecer nesse momento? Quando eu vier no PDV e digitar aqui arroz, percebam que eu posso vender o arroz tanto no quilo quanto no fardo. Eu vou vender aqui no fardo, vou vender um fardo de 30 quilos. E agora aqui no estoque, olha aqui, tá, o estoque do arroz está 149. Eu vou fazer uma atualização e agora menos os 30 quilos que foi vendido de fardo lá no PDV. Repare que aqui o estoque do arroz fardo ele não modifica, porque ele está associado a um componente. No caso, esse arroz 1 quilo, e o estoque vai ser controlado por esse componente. A mesma coisa acontece no sanduíche. Aqui no sanduíche, nós fizemos o cadastro dele como composição, né? E todos os ingredientes dele, vou colocar aqui alface só para dar um exemplo, está cadastrado como componente. O sanduíche como composição e os ingredientes como componente. Vou pegar aqui de novo o sanduíche e vou aqui na composição para mostrar. Ó, hambúrguer, queijo, presunto, alface, tomate, pão de hambúrguer e ovo. Esses aqui são os componentes que estão selecionados. E aqui, no caso, uma quantidade de cada vai ser debitado do estoque. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o queijo. E ele tem 611 fatias, nesse caso aqui, no sistema. Vou fazer uma venda de um sanduíche. Fazer uma venda de um sanduíche agora. Vou finalizar. E agora, aonde estava 611, ficou 610, porque está configurado para tirar uma fatia quando eu vender um sanduíche. Se fossem 2 sanduíches, seriam tiradas 2 fatias e assim por diante. A questão agora da entrada da mercadoria. A entrada da mercadoria ela tem que ser feita diretamente pelo componente. Então, vou dar o exemplo do arroz aqui. O arroz eu não vou dar entrada no fardo, porque o fardo ele está pegando o estoque do arroz 1 quilo. Então, eu vou dar entrada no arroz 1 quilo. Nesse caso aqui, você pode colocar a quantidade de quilos que está entrando. No caso, eu posso colocar aqui, está entrando 150 quilos. E aí, quando fizer essa entrada, aqui no estoque, arroz, aqui, 269. Esses 269 nada mais é do que, vou pegar a calculadora aqui, ó, 269 menos 150. Era os 119 que tinha antes com a entrada dos 150 quilos que eu acabei de realizar. E a mesma coisa serve para os outros componentes. No caso, vai dar entrada de pão, vai dar entrada de alface, queijo. Então, isso tudo vai ser dado entrada no componente e não na composição. O sanduíche não se dá entrada de sanduíche, não se dá entrada de fardo de arroz, no caso, se você controla ele por quilo, entendeu? Espero que tenha ficado claro. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco pelo nosso suporte que a gente consegue esclarecer qualquer tipo de dúvida.